de Meu Senhor e Minha Senhora, eu fiz uma seleção de 5 livros perfeitos para se ler nas férias. Mas se você, como eu, em mês de janeiro não tá de férias, também fica até o final desse vídeo porque esses livros são incríveis. Eu fiz uma seleção muito top para vocês. Tem romance, tem drama, tem suspense, tem romantasia, enfim. Fica até o final do vídeo, porque mesmo se você não estiver de férias, esses livros vão ser ótimos. Agora, se você estiver de férias, pegando solzinho, na praia, suave, eu te indico um livro para cada tema do que você deseja fazer durante as suas férias. Então, bora conferir essa lista. E eu vou começar com um livro para aqueles que estão de férias, que querem o quê? Aquecer o coração. Já não basta o calor, pelo menos aqui em Floripa, o calor de 40 graus, mas você quer nas férias ainda se aquecer mais, mas não é de calor do sol, é o calor que vem de dentro da alma, do coraçãozinho. Então, para aquecer o coração, eu trouxe um romance que eu acabei de ler, que é Sapatilhas de Gelo, um romance nacional da Babi Assete. E aqui, apesar de aquecer o coração, vai ser ambientado no Canadá. A nossa personagem principal é bailarina, o jogador, ele é de hóquei, então tem uma pegada, tipo assim, também um pouco frio. O clima aqui é um pouco congelante, o país que eles moram. Mas esse casal pega fogo e cabaré e vai aquecer o teu coração. Aqui em Sapatilhas do Gelo, a gente vai ter, né, como eu falei, esses dois personagens principais. E a Nathalie, ela é uma bailarina que ela, na verdade, é russa, morava aí na Europa. O seu irmão, que na verdade é primo, mora no Canadá. Ele sempre falava pra ela vir pro Canadá e etc e tal, porque eles meio que fugiram da Rússia. Só que ela nunca dava bola, até que ela vê que ali onde ela tá, ela não vai ter oportunidade de crescer no balé. E surge uma oportunidade na liga ali do Canadá, enfim, de balé, para ela ser uma das principais bailarinas. Então ela abandona tudo, afinal de contas ela não tem nenhum amigo lá, ela praticamente só vive em função do trabalho. Ela acabou, assim, faz 1 ano e meio de sair de um relacionamento extremamente tóxico e abusivo, onde o seu ex-noivo, em muitos momentos, após o término, ela passou por circunstâncias que ela até teve que ir na polícia, fazer uma ordem de restrição. Então a gente vê que ela tem um passado difícil e doloroso com a família na Rússia, do porquê que ela saiu de lá. Mas ao mesmo tempo, na primeira fase adulta dela, ela teve um relacionamento que ela até quase casou com um cara, e foi um extremo babaca, escroto e tóxico, ao ponto de cometer coisas contra ela, sabe? Então ela tá muito frágil, ela decide então se mudar. Ela vai morar no apartamento desse irmão barra primo, que ele divide com outros melhores 2 amigos. E tem um em especial que há 3 anos atrás ela conheceu, quando ela foi visitar o irmão, que ela detestou, que é o Lucas. Então o Nick chama ela vai dividir. E é assim, gente, uma das primeiras cenas, ela tem um ranço desse Lucas, porque os dois ficaram assim de cão e gato, assim, sabe, há 3 anos atrás. A primeira coisa que ela chega, o Nick não tá dentro de casa, enfim. Ela chega e ela vai para um quarto, o quarto tá aberto. Quando ela entra, ela pega o Lucas fazendo um ato com uma mulher. E aí já começa assim, gente, é muito engraçado, muito divertido. Tem essa pegada, né, tem algumas camadas falando principalmente sobre essa questão desse relacionamento que ela teve do passado, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo os dois que se detestavam, se, né, amolecendo, criando uma amizade muito forte. E depois, no decorrer da história, eles vão se ver numa necessidade de meio que ter um relacionamento de mentirinha, porque a nossa mocinha vai começar a receber ameaças. E aí fica aquele dilema: será que é alguém do passado dela, como o ex-louco? Ou será que é alguém do próprio balé ali do Canadá que tá querendo, tipo, assustá-la? Porque tem muita essa rixa entre as bailarinas, né? Mas enfim, gente, tem cenas hot, então eu recomendo aí para maiores de 18 anos. Acho que talvez 16, 18, mas tem umas cenas hot, tá?
mas é muito engraçado, muito divertido e eu dei 4,5 estrelas. Então, se você quer aquecer seu coração e fazer uma leitura muito fluida, muito rapidinha nas férias, leia Sapatilhas de Gelo. Inclusive, ele se passa no mesmo universo de O Beijo da Neve, da mesma autora. Bora para a próxima recomendação. Agora, se você é como eu, que quer virar a noite lendo, por causa de um suspense, porque tem que aproveitar, porque às vezes a gente queria muitas das vezes virar a noite lendo, mas a gente tem que trabalhar no dia seguinte, ou estudar no dia seguinte. Aí de férias dá pra fazer mais isso, né? Não sei vocês, mas quando eu estou de férias, meus horários ficam meio confusos. E às vezes eu fico de madrugadona fazendo coisas, tipo vendo série, lendo livros, enfim. Então se você quer virar a noite lendo, a madrugada dentro, você precisa ler O Homem de Palha, do Pablo Zorzi. Inclusive, tem resenha aqui no canal. Eu já fiz várias vezes recomendações pra vocês. Eu acho incrível a forma que o Pablo faz a narrativa nesse livro. É muito envolvente, tem uma reviravolta muito surpreendente, que eu fiquei chocada com o plot twist. Fora que tem novidades. A Astral postou nas redes sociais que a sequência de O Homem de Palha vem nesse ano. Eles postaram a capa provisória do livro. E quem lê O Homem de Palha sabe que dá uma sensação que alguma coisa ficou no ar. E aqui a gente tem o detetive Gustavo. A gente vai acompanhar o Gustavo, de certo, em outro caso. Então, eu já trago aqui a recomendação, apesar de eu já ter falado várias vezes, mas se você é antigo do canal e nunca se permitiu ler O Homem de Palha, este é o momento certo, porque vai vir a sequência aí. E quando vir a sequência, gente, eu quero muito ler. Aqui, como eu comentei, a gente vai ter um detetive, Gustavo. Ele é brasileiro, mas ele mora lá no Alasca. E tem uma questão, tá tendo alguns aparecimentos de mulheres grávidas na redondeza, onde no lugar dos seus fetos, dos seus bebês, nas suas barrigas, são encontrados bonequinhos de palha. Muito macabro. E aí, percebe-se que acontece uma, acontece duas, ou seja, temos um serial killer à solta numa cidade super pacata que nada se acontece. Então a gente vai ter que ver o detetive Gustavo se virar nos 30 pra descobrir quem tá fazendo esses atos horrendos contra essas mulheres. Então essa é a premissa principal. Eu não vou falar muito, diferente de Sapatilhas do Gelo, que é a primeira vez que eu falo com vocês aqui no canal. O Homem de Palha tem resenha, já falei várias outras vezes, então assim, vale a pena, tá? Leiam, depois me falem o que vocês acharam. Eu gostei demais, eu na época dei 5 estrelas, favoritei. Eu sei que eu li esse livro praticamente em 2 dias. Eu só não consegui ler em menos tempo porque eu tinha muita demanda, né? Tipo, a minha rotina, eu tinha trabalho, etc e tal. Então, praticamente, eu só li um pouquinho ali depois do horário do expediente até o horário de dormir. E eu não estava de férias na época pra poder virar a noite lendo. Então, se você está de férias, leia. Se não tiver de férias, também leia. Por favor. Bom, e antes de eu seguir com as minhas indicações, já quero pedir pra você o quê? Deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, porque aqui, gente, eu dou muita dica boa de literatura. E se você gosta de falar sobre literatura, compartilhar com os amigos boas indicações, vocês também precisam compartilhar o canal com seus amigos. Bora lá, gente, eu quero muito poder bater os 4.000 inscritos aqui no canal. E pra eu conseguir fazer isso, vocês precisam recomendar para os seus amigos. Então bora dar essa força, compartilha, deixa o seu like, deixa um comentário também. E é isso aí, bora pro próximo. Agora, se você é do meu time, que às vezes gosta de uma boa sofrência, que quer se acabar de chorar, se emocionar, então assim, pra se emocionar durante as suas férias, você precisa ler Christine Hanna, tá? Eu poderia trazer Os Quatro Ventos, que é o meu livro favorito da autora, mas eu decidi trazer As Heroínas, que eu li no ano passado, e está entre a minha top 3 leituras melhores do ano. E com certeza esse foi um livro que me emocionou e muito. Aqui a gente vai ter a história principal, né, da Frances. Ela é uma jovem, eu acho que ela não tem nem 19 anos quando o livro inicia. Ela é estudante de enfermaria, ela se candidata para servir na guerra do Vietnã, pois o seu irmão foi servir na marinha.
Então, ela se vê nessa necessidade de reencontrar o irmão, de certa forma, se conectar a ele, e ela decide então servir o país no quesito da enfermagem. Então, ela vai lá servir na guerra, mas é cuidando dos feridos. E então, se você tem um estômago frágil e delicado, tem algumas cenas bem explícitas de procedimentos, dessa loucura da emergência de uma guerra, né? E também dessas questões, dessas cenas de mutilações, etc e tal. Então já deixo o aviso aqui, tá? Mas eu consegui ler tranquilamente, só que às vezes revirava o meu estômago, às vezes eu não conseguia ler esse livro enquanto eu tava jantando, por exemplo. Mas muito mais pelo lado emocional da coisa. Esse livro tem muitas camadas, é muito triste ver como essa guerra foi desnecessária e, ao mesmo tempo, quantas vidas foram abaladas decorrente à Guerra do Vietnã. A Christie Hanna tem um grande poder na escrita em questão de romance histórico, porque ela traz muitos embasamentos históricos. É uma história fictícia aqui, só que é muito embasada em fatos históricos. Então tem muitos eventos que realmente aconteceram, que ela comenta, depois a gente vai pesquisar, e que existiram, só que com personagens fictícios. Então, eu acho que se você também nunca leu nenhum romance histórico, tente começar pela Christie Hanna. Eu nunca tinha lido nada desse gênero, tá, gente? E foi uma grande surpresa. E depois disso eu li outros livros que têm essa bagagem, né? Esse plano de fundo que a gente já ouviu falar, de certa forma, em contextos de aula de história, enfim. Então, pra mim, é muito emocionante. E a gente vai ver a Frances indo para a guerra. Quando a Frances chega na guerra, vem a notícia de que o seu irmão faleceu. Então, no final, a grande inspiração e motivação dela estar lá na guerra para tentar estar próximo ao irmão, no final, foi um tiro que literalmente saiu pela culatra, porque ela não vai conseguir ver o irmão. Ela não vai conseguir nem se despedir do irmão, porque como o irmão e muitos outros homens que foram para a guerra, eles nem retornaram. Então a família nem consegue ter um corpo para poder fazer um velório decente. Então foi um livro de muitas camadas. A gente vai acompanhar a Frances nesse processo aí de quase 2 anos que ela esteve na frente da enfermaria durante a guerra e o pós-guerra. O quanto influenciou na vida dessa jovem, o quanto ela ficou machucada e o quanto era absurdo naquela época, o quanto era falho a percepção que as enfermeiras estiveram, não necessariamente na frente da guerra em si, mas elas estiveram e foram peças chaves, porque as mulheres naquela época sofriam muitos preconceitos e quando elas voltavam da guerra elas não tinham nenhum resguardo, enquanto que os outros militares ainda tinham uma base de apoio e elas não. Então assim, elas viram muitas coisas traumáticas e como é lidar e voltar à realidade, que muitas das vezes parecia algo muito superficial e fútil, pensando que em outros lugares está uma guerra acontecendo com problemas muito mais reais. É um livro emocionante, é um livro que em alguns momentos eu senti muita raiva da personagem principal, sim, mas no final me emocionou, eu chorei e eu favoritei, eu dei 5 estrelas. Então, se você quer se emocionar nessas férias, leia Christie Hanna. Eu estou trazendo aqui as heroínas, tá? Mas da autora eu também tenho o meu favorito do coração, que é Os Quatro Ventos, que também é muito emocionante. Eu quero muito poder ler mais dessa autora nesse ano, porque 2 livros que eu li com experiências, assim, inexplicáveis. Essa mulher é foda na escrita, sabe? Enfim. Aliás, pessoal, se você quiser comprar algum desses livros, lembrando que o link deles estarão aqui na descrição do vídeo, né? Vocês usando o meu link da Amazon me ajudam com uma pequena comissão sem pagar nada mais pelas compras, porque eu sou afiliada, então eu ganho uma pequena comissão, mas isso não interfere no preço, tá? E se você não quiser comprar livros, mas quiser comprar, sei lá, ração de cachorro, comprar uma make, use o meu link, porque assim eu consigo reverter esses valores para melhorar no canal. Então, no ano passado, eu consegui melhorar a iluminação, eu consegui trocar minha estante, o cenário
né, tem mudado decorrente ao apoio de vocês. Então, se vocês forem comprar qualquer coisinha na Amazon, lembre de usar o meu link. Ou, se você quiser me ajudar mais ainda, bora se tornar membro aqui do canal do meu clube de leitura. O Pets e Livros, ele lê um gênero bem diversificado, tá? A gente faz uma leitura principal todos os meses e assim, a gente lê de romance, suspense, fantasia, não tem um gênero literário. A gente faz sempre votação para o livro do mês, além da leitura, né, da leitura coletiva principal. A gente tem sprints de leitura, a gente tem bingos, a gente tem lives temáticas, maratonas literárias, sorteios de livro físico, de e-book, muitos benefícios. Então, se você quiser me ajudar mais ainda, então bora participar do meu clube. O link tá aqui na descrição do Catarse. Agora, bora para a próxima indicação. Se no outro vocês choraram rios que queriam se emocionar, se você nas suas férias só quer curtir, dar boas gargalhadas, se é aquela leitura tipo bem funny, assim, sabe? Tipo, bem divertida. Porque a gente tem umas leiturazinhas assim que são meio duvidosas, mas assim que nos fazem tão bem, que é esse o intuito da leitura, né? Então, se você quer dar boas gargalhadas, você precisa ler Morando com o Vampiro. E a Intrínseca já postou que vem aí nesse ano Namorando com o Vampiro. Pois é, quem achou que poderia ter uma sequência, acertou. Gente, Morando com o Vampiro foi um dos livros mais engraçados que eu li em 2024. Mas é uma comédia que tem um pouco de fantasia, porque aqui a gente vai ter literalmente um vampiro, tá? Então não vão esperando assim uma coisa muito mirabolante. Tem muitas peripécias desse personagem, tem muitas pessoas que não gostaram tanto assim do final, que acharam meio besterol, mas eu entrei na onda e eu surfei nela, porque diferente de outros livros que eu não embarquei na aventura, nesse eu acreditei, porque assim, na minha cabeça era um vampiro. Se existe um vampiro na história, pode existir muita coisa. Então eu fui muito convencida em muitos aspectos. E eu adorei. Eu dei tantas gargalhadas, mas tantas que vocês não têm noção. Eu acho que eu não dei 5 estrelas nesse livro, eu dei 4 estrelas e meia, só porque eu acho que ficou um pouco desnecessário, próximo ao fim, as cenas calientes de rala e rola dos personagens. Porque não precisava, sabe? Tanta descrição assim, não precisava ter essas cenas. Que aí eu acho que o livro teria sido 5 estrelas, tá? Poderia ter, sim, cenas. Eu não sou contra cenas de romance, de sexo, etc e tal. Mas a gente vê que tem livros que são muito descritivos e outros que a gente, tipo assim, se amaram, tem toda aquela coisa, mas é algo muito superficial. Então, eu preferia muito que tivesse sido essa vibe, porque o livro era todo muito fofinho e muito engraçado. E por que é engraçado, gente? Porque aqui a gente vai ter uma personagem que ela tá ferrada da grana, ela tá assim, tipo, muito ruim da grana e ela precisa se mudar, ela tá sendo despejada e ela vê um anúncio que é pra alugar um quarto em um apartamento numa região super valorizada, né, no Central Park e tudo mais, e é um preço muito abaixo, mas muito abaixo do mercado mesmo. O amigo dela até fala pra ela, cara, não vai, deve ser golpe, isso aí tá errado e tal, mas ela tá tão ferrada da grana que ela decide, mesmo que for golpe, vai lá conhecer. E quando ela chega lá, o apartamento é lindo, mas mais lindo que o apartamento é o dono do apartamento, que é o vampiro, só que ela não sabe que é vampiro. Então ela fica chocada com a beleza plena do cara. E aí o cara, que é um vampiro, ele vai alugar pra ela. E por que ele pensou em alugar? Porque assim, gente, ele é um vampiro que estava há mais de 100 anos adormecido. E daí ele viu uma grande oportunidade para se atualizar, porque afinal de contas os humanos não podem saber que existem vampiros. E ele está parado no tempo, ou seja, 100 anos atrás. Ele está super antiquado. Então as pessoas iriam acabar percebendo que ele tem alguma coisa errada. E que ele, né, é um vampiro. Então a gente vai ver várias cenas engraçadas dele, por exemplo, descobrindo o Instagram, dele, por exemplo, fazendo pesquisas no Google, como, por exemplo, assim, como beijar, sabe? Então assim, gente, é que ele vem de uma época que as damas eram muito, né? E aí ele se depara... Ai, tem uma cena muito engraçada que ele vê o perfil do Instagram da mocinha e ela tá de biquíni e ele acha uma...
Ai, gente, é muito engraçado, eu ri muito. Eu marquei muita coisa. Tem uma cena que ele não se alimenta, né, gente? Então, quando ela se muda, ela não tem nada, nenhuma panela, não tem nada no apartamento. Ela acha isso muito estranho. Aí ele fala, não, é porque eu acabei trocando tudo e esqueci de comprar. Daí no final ele fica perguntando assim, essa panela de caçarola, você caça o que pra usar nela? Tipo assim, gente, era uma caçarola, mas não é porque era comida de caça. Sabe, então é muito engraçado. Eu ri muito, 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 muito. E eu tô louca para ler a sequência. Então, se você quer se divertir e também já ficar antenado com o próximo lançamento dessa duologia, já fica ligado e lê agora em janeiro. Bora pro próxima e última recomendação desse vídeo. Agora, se você tá de férias, mas você não conseguiu, sei lá, viajar, mas você quer fugir da realidade, porque tá de férias, não, né? Às vezes não deu pra fazer uma viagem, ou até você tá viajando, mas você quer, tipo, fugir da realidade. Então eu acho que nada melhor pra fugir da realidade ler uma romantasia. E entre as romantasias que eu li no ano passado, essa, sem dúvida alguma, é uma que é muito engraçadinha e que eu acho que realmente te faz fugir da realidade, que é Assistente do Vilão. E eu quis trazer, eu podia ter trago, tipo, Divinos Rivais, que é muito bom e é a minha romantasia favorita do ano. Mas eu quis trazer Assistente do Vilão porque eu acho que tem muito a ver com férias. Porque quando eu li esse livro, me lembrava muito o filme do Shrek. Porque tem essa coisa de reinado, de príncipe, de rei, um sapo falante. Então, tipo assim, elementos muito que me remeteram ao filme Shrek. E eu me divertia tanto com Shrek. E eu me diverti muito com Assistente do Vilão. E é que é um ótimo livro, principalmente para os jovens, né, adolescentes, porque não tem cena de safadeza. Mamãe e papai que tá vendo esse vídeo pode comprar esse livro. Eu recomendo a partir de 12 anos de idade. Tem uma outra cena assim, tipo, de um beijo, mas é algo muito superficial. O romance aqui existe, mas são bem pitadinhas de leve. Então, eu acho que é um livro para todas as idades. É muito divertido, muito engraçado. Aqui a gente vai ter uma mocinha que tá passando por maus bocados. O pai dela tá adoentado, ela tem uma irmã pequena, ela perdeu a mãe e o irmão. Ela precisa de um trabalho e há pouco tempo ela perdeu o trabalho antigo dela. Ela tá procurando por um trabalho e ao mesmo tempo ela se depara com quem? Com um cara que é o vilão. E é o vilão ali do reinado. E ele faz uma proposta. Ela comenta que ela só tava indo fazer uma entrevista e tudo mais. E eles acabam entrando assim numa situação bem catastrófica por causa de caçadores, etc e tal. E ele faz a proposta, ela vai trabalhar pra ele. E aí, gente, quando ela vira assistente do vilão, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que tem a cara de férias esse livro aqui. Principalmente porque me traz esse aconchego do Shrek. Eu não sei vocês, comenta se você assistiu Shrek, se você gostava dessa vibe meio caótica de reinados, do rei que não era tão bom, de animais falantes. Então é isso, gente. Essa então foi a minha última recomendações de livros perfeitos para o quê? Para se ler nas férias. Mas se vocês quiserem mais indicações ainda de livros perfeitos para as férias, eu vou ver se eu solto aí na próxima semana um post no Instagram com outras recomendações além dessas. Então já me segue no Instagram, @petslivros, para saber de mais recomendação boa. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!